Oi, pessoal. O objetivo hoje é falar de antivírus. A luz não está ajudando muito porque eu acabei conseguindo gravar só à noite e a luz aqui, estou só com a luz do escritório, então não é aquela luz. A gente perdeu a luz do dia que vem pela janela e acaba ajudando a imagem ficar mais clara. Agora, o objetivo aqui é passar a mensagem, né? E então vamos lá com a imagem assim um pouco mais escura e focar na mensagem, que é hoje falar de antivírus de uma forma conceitual, não muito técnica, para que se entenda por que compra o corporativo, eu vou ter que pagar mais caro, muitas vezes para instalar é mais difícil um pouquinho, quando se faz isso de forma manual. E não posso usar um antivírus gratuito que se tem aí hoje disponível na internet, que você faz o download e instala e pronto. Bom, primeiro de tudo, tem 3 pontos fundamentais. O usuário, seja ele doméstico ou corporativo, ele tem que ter um comportamento também ali treinado para que ele ajude o antivírus a ter uma boa performance. Não adianta você ter um antivírus e achar que você pode tudo na máquina, porque não existe antivírus que te dê liberdade total. Então o antivírus trabalha em parceria com o comportamento do usuário, seja ele doméstico ou corporativo. Já o corporativo, você não depende tanto do comportamento, né? Você vai diminuindo a responsabilidade do comportamento. Não que você não tenha dependência nenhuma, você diminui a dependência. Por quê? Porque no antivírus corporativo você tem uma console administrativa. Então você vai lá, vamos colocar a seguinte situação: 10 máquinas e um servidor. Você faz a instalação, máquina por máquina, e instala lá no servidor, a licença do servidor, coisa que os antivírus gratuitos já não absorvem. Os antivírus gratuitos não funcionam no Windows Server, por exemplo. Você só consegue trabalhar com eles em estações em máquinas com o Windows convencional, o Windows 10, o Windows 11, seja qual versão for o seu Windows aí, ok. Mas o Windows para servidor, que é o Windows Server, ele tem uma outra arquitetura, então ele precisa de fato de uma licença de antivírus corporativo, que é o ideal. Até existe, se procurar bem, alguma coisa gratuita para servidor, mas não é o ideal. Então vamos lá. Dito isso, você faz a instalação, seja através do servidor. Existem umas funções em servidor, quando se tem o servidor interno, que a gente chama de GPO, e ele você cria uma GPO, já instala em todas as estações. Você tem 300 estações numa grande empresa, você não vai fazer estação por estação. Você cria uma GPO, quando o usuário faz o login, essa GPO entra em ação e faz a instalação de forma automática nas estações de trabalho. Então o servidor cria essa facilidade. Porém, pode ser feito também pegando o clientezinho, o executável, e instalando em cada estação. Bom, vamos lá, instalou. Aí o usuário está lá trabalhando, navegando, vamos supor, não tem um filtro de internet, ele consegue navegar por onde quer e acaba trazendo um vírus. Ou abre qualquer tipo de e-mail sem muito critério e traz um vírus para a rede. Existe uma função que é a principal desse antivírus corporativo, que é a seguinte: ela já avisa, notifica que na estação tal bateu um vírus lá, já dispara e-mail, dá alerta em tela. Existem inúmeras configurações que a gente faz para saber que algum usuário está tendo, né, que algum usuário teve ou está tendo problema com vírus. Então você tem a tomada de ação automática do antivírus e tem a opção também de ir lá e mexer nessa tomada de ação, ver o que aconteceu, que vírus que é, qual que é a periculosidade dele, enfim. E por aí vai, você tendo esse painel, tendo o antivírus corporativo, você consegue ter esse controle. Já no antivírus
doméstico, você não tem, é individualizado, né? Você tem que ficar acessando, indo em estação por estação para ver se em algum momento lá no histórico bateu algum vírus, saber se o usuário tomou alguma ação, qual ação, se o antivírus limpou sozinho, não limpou, né? Ou seja, né? Fica bem rudimentar, fica uma coisa bem complexa de se administrar. Então, não faz muito sentido não se trabalhar com antivírus corporativo. Mas a gente entende que, apesar da legislação não permitir, porque a versão desse antivírus gratuito é para uso doméstico e não corporativo, né? O correto seria você não baixá-lo gratuitamente para usar numa empresa, e sim para usar na sua casa, na máquina que você tem na sua casa. E ali você toma a medida que achar mais conveniente, a medida que achar melhor, porque você não está abaixo de uma política de empresa, né? Você não tem nenhum tipo de gestão de TI, nem de política interna de empresa de segurança, enfim. Então é bem por aí. Essa é a principal diferença. Antivírus corporativo, você consegue fazer tudo, saber tudo o que está acontecendo de uma única tela a qualquer tempo. Então você entra lá e fala, deixa eu ver o que aconteceu essa semana. Você sabe cada máquina, o que aconteceu, se teve algum problema, se não teve, que ação que o antivírus tomou. E você não precisa só abrindo a tela, como eu falei, existem manda SMS, manda e-mail para o gestor, para ele poder saber que ali bateu. E existem outras camadas de segurança. Então, não há dúvida alguma que o ideal para a empresa tem que ser seria o antivírus corporativo. Ajudaria bastante na gestão e no controle dessas praguinhas aí que vem para, muitas vezes, criptografar dados, roubar dados bancários das empresas. Não é o único sistema de segurança, né? Depois nós vamos falar sobre firewall de borda, o firewall trabalhando junto com o antivírus, tá? E sobre também o comportamento de usuários em relação a qual o melhor comportamento para se ter mediante uma situação de vírus na máquina, tá bom? Até a próxima aí, um grande abraço.